Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso Transformando Palavras em Matemática, aula número 3. Essa aula número 3, na verdade, ela é um complemento da aula número 2, tá? Relembrando um pouquinho aí, a aula número 2, nós falamos do modelo de barras, que é um modelo, uma modelagem matemática muito usada em Singapura, um país, uma cidade, estado que tem as melhores notas de matemática em exames internacionais. Né? Eu já falava na aula número 2 que os alunos, uma prova dos alunos de Singapura é cheio de desenhos, de modelos de barras que eles usam para resolver os exercícios, os problemas matemáticos. Tá? Na aula número 2, o modelo de barras, eu mostrei para vocês dois tipos de modelos de barras que dão a ideia de soma e subtração. Problemas que envolvem você juntar duas situações e problemas que envolvem você comparar duas situações. Tá? Nessa aula número 3, nós vamos usar o modelo de barras, uma terceira ideia, que é a partes iguais do todo. Então a gente tem uma barra que representa o todo e dessa vez partes iguais do todo. Então só para que vocês entendam, basicamente, por exemplo, uma barra, tá? Que representa o todo, mas eu pego esse todo e divido em partes iguais, em tamanhos de partes iguais. Esse pedaço igual a esse pedaço, igual a esse pedaço, que representam juntos o todos, sendo essas partes de mesmo tamanho, tá? Então, em probleminhas que traz essa ideia de divisão, de multiplicação, nós usamos este modelo de barra. Então, para exemplificar e para ajudar vocês nesses tipos de situações, tá? São situações que envolvem todo e partes iguais. Então, a gente pode aplicar três situações quando precisamos dividir em partes iguais, tá? A primeira situação aí é quando o todo, tá? Ele vai ser representado pela parte, o valor daquela parte multiplicado pelo número de partes, a quantidade de partes que eu tenho, que vai representar esse todo. Ou a gente pode, né, se invertermos a situação, um pedaço dessas partes iguais, né, o valor dessa parte, ele vai ser igual ao todo, a minha barrinha toda, dividido pela quantidade de partes que eu tenho, tá? E também invertido, na mesma situação, terceira ideia aí, o número de partes, a quantidade de partes iguais que eu tenho, ela pode ser representada pelo todo, a minha barrinha toda, dividido pelo valor da minha parte, tá? Basicamente, são essas três situações quando eu tenho problemas em que eu preciso dividir, repartir em partes iguais, tá? Então, para vocês entenderem melhor essas três situações, eu vou trazer dois exercícios muito simples em que eu vou passar por essas três situações. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, para exemplificar aqui, o Wesley ganha R$ 8 por semana. Sabendo que ele trabalhou 5 semanas, quanto ele recebeu? Perguntinha simples, só para vocês entenderem essas três situações e como que nós vamos desenhar o nosso modelo de barras usando essas três situações para o problema. Então aqui eu tenho o valor de uma semana de trabalho. Então aqui eu tenho o valor de uma parte. Sabendo que eu, Wesley, trabalhei 5 semanas, quanto que ele recebeu? Então, eu tenho que se eu ganho 8 por semana, então eu vou ter uma barrinha. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Representando isso com barras. Eu tenho essa barrinha. Essa barrinha aqui, ela tem um valor de R$ 8.
e ela representa uma semana, tá? Ela representa uma semana. Pois bem, nesse caso aqui, eu vou ter então 5 semanas. Olha para vocês verem como que desenhar fica mais fácil a compreensão. E esse é o objetivo da modelagem matemática do modelo de barras. Ó, se eu tenho 5, então outra, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Então eu tenho aqui, ó, 5 semanas sendo representados aqui. E cada semana eu ganho R$8. Então eu entro dentro dessa primeira ideia aqui, ó. O todo, tá? Ou seja, esse todo aqui, ó, quanto que eu vou ganhar nessas 5 semanas? Então o todo, ele vai ser, olha lá, o valor da parte vezes o número de partes que eu tenho. Então o valor da parte é 8 vezes 5, então eu vou ganhar em 5 semanas R$40. Galerinha, é simples, nós vamos ver um pouquinho mais difícil nos exercícios mesmo, tá? Aqui é só para mostrar para vocês como que o desenho facilita a compreensão, como que o desenho, você desenhar o problema, como que ele facilita a conta que você tem que fazer para resolver o problema. Se você desenha, você fica, poxa, é essa conta que eu tenho que fazer. Fica mais fácil você pensar, tá? Vamos ver para a segunda situação. Em 5 semanas trabalhados, o Wesley recebeu R$40. Opa! Então o que o problema está me dando? Isso é outro detalhe que eu quero que vocês não esqueçam. O método de Polya. A primeira etapa do problema é a compreensão, a leitura, uma leitura bem feita. O que o problema não me dá? O que o problema me dá? Vamos lá? O que o problema me dá? O problema me dá a quantidade de semanas trabalhados e quanto que eu recebi pelo texto. Então significa que nessas 5 semanas, em 5 semanas trabalhados, Wesley recebeu R$40. Ou seja, nessas 5 semanas eu ganhei R$40. Quanto que ele recebe por semana? Em uma semana. Isso é o que o problema não deu. Quanto que eu ganho em uma semana? Isso o problema não deu. O que o problema me deu? O problema me deu que em 5 semanas eu ganho R$40. Ai, que conta que eu preciso fazer para descobrir quanto que eu ganho em uma semana apenas? Vamos desenhar? Vamos desenhar isso? Olha, ele falou que em 5 semanas trabalhadas. Então eu tenho uma barrinha. Essa barrinha ela representa, olha aqui, uma semana. Essa barrinha representa uma semana. Eu trabalhei 5 semanas. Então eu vou ter uma barrinha equivalente a esta. Olha. Vamos lá, vamos pensar? Então se aqui é uma semana, então 5 semanas. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Vamos organizar isso aqui. Vamos desenhar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Nessas 5 semanas, eu ganhei o equivalente a R$40 nessas 5 semanas. Então, quanto que eu ganhei em uma semana apenas? Quanto que eu ganhei em uma semana apenas? Quando você desenha, fica fácil. Opa, se em 5 eu ganho 40, em 1 eu vou ganhar quanto? Visivelmente você percebe o quê? Que eu tenho todo, eu divido pelo número de partes iguais que eu tenho, 5,
E aí eu vou descobrir uma parte só, que vai dar 8. Ou seja, um quadradinho desse aqui equivale a R$8. Pois 8 vezes 8, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou 8 5 vezes, dá o total de R$40. Então essa aqui entra na segunda situação que eu exemplifiquei para vocês. A parte, o valor da parte, ele é equivalente ao todo dividido pelo número de partes que eu tenho. A terceira situação, então, para esse exercício simples, é o seguinte: Wesley ganha R$8 por semana. Quantas semanas ele deve trabalhar para no final receber R$40? Então, o que o problema não deu? O problema não deu o seguinte: ele quer saber quantas, pode escrever isso, quantas semanas para ganhar o equivalente a R$40. O que o problema me deu? Que eu ganho R$8 por semana. Então, isso o problema me deu. Primeira passo do método de Polya é isso: compreender que o problema não deu, que o problema me deu. O problema me deu que eu ganho R$8 por semana. Ou, vamos escrever assim, em uma semana. Beleza. Então, o que mais que o problema me deu aqui? O todo aqui de valor. Eu preciso receber R$40, é uma pista. Dado que R$8 é uma semana, quantas semanas que eu devo trabalhar para ganhar R$40? Logicamente, é um problema muito fácil, bem tranquilo. De cabeça vocês podem fazer essa conta. Mas o que eu quero de vocês? Desenha. Vamos ver como é que vai ficar o desenho disso? Olha, aqui tá. Essa única barrinha aqui, ela representa quanto que eu ganho em uma semana. Então, em uma semana, eu ganho R$8. Tá? Então, essa barrinha aqui é a informação que o problema me deu. Beleza. O problema me deu isso. Legal. Agora, quantas semanas que eu devo trabalhar para que no final eu receba R$40? Então, eu tenho um todo aqui. Então, eu deveria desenhar um todo aqui. Esse todo aqui, ele me representa o valor de R$40. A minha pergunta é: então, para preencher esses R$40 aqui, eu preciso de quanto desse daqui para preencher os meus R$40? Tá? Então, nesse caso, você pode ir fazendo assim, então, pera aí. Esse aqui é uma, então eu tenho 8. E aí você vai fazendo. 8. Opa, aqui já deu 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas tá dando, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aqui tá dando 8 vezes 4, 32. Não, tem que dar R$40. Informação que o problema me deu. Não, vamos colocar mais uma semana então. Vamos colocar mais uma semana. 8. Então eu tenho aqui que 8, 5 vezes, ele vai me representar o todo. E aí, em 5 semanas, eu vou ganhar R$40. Tá? É a terceira situação onde eu digo número de partes, ou seja, quantas partes dessa daqui eu precisei para dar o tanto em dinheiro que eu queria. Nesse caso aqui, número de partes é o todo dividido pelo valor de uma parte. O valor de uma parte é 8,40 dividido por 8. Então, eu tenho aqui 5 semanas. Então, eu preciso de 5 semanas para ganhar R$40. É um exemplo repetitivo, só mudou a ordem das coisas. Aquilo que eu falei com vocês. As 3 situações aqui
é aquela que você só inverte a conta, mas o resultado, a ideia de partes iguais é a mesma. Agora vamos para o exercício, para mostrar para vocês como que vocês vão fazer as atividades aí, e para exemplificar esse modelo de barras, onde eu aplico agora o modelo de barras, partes e todo, tá? Então vamos lá. Kiko comprou 3 camisetas de mesmo preço. Ele pagou a compra com uma cédula de R$100 e recebeu R$19 de troco. Qual o preço de cada camiseta? Vamos lá, agora é com você. Como que você desenha? Aqui nós vamos aplicar o modelo de barras. Vamos desenhar isso em barras, tá? Vamos fazer uma modelagem matemática para a gente compreender mais fácil esse problema e responder de maneira mais fácil. Vocês vão perceber que desenhando fica mais fácil. Mas antes de desenhar, devemos compreender o problema. Primeira etapa do método de Polya: compreender o problema. Vamos lá. O que o problema não me deu? O preço de cada camiseta. O problema quer saber o preço de uma camiseta. Para eu saber o preço de uma camiseta, o problema ele me deu pistas diretas e indiretas. Ele me deu informações diretas e talvez informações implícitas. Vamos ver o que o problema me deu. Kiko comprou 3 camisetas de mesmo preço. Opa, legal. Então, as 3 camisetas que ele comprou têm mesmo preço. Isso o problema me deu. Ele pagou a compra com uma cédula de R$100. Então, ele pagou com R$100, comprou as 3 camisetas que têm o mesmo preço e recebeu R$19 de troco ainda por cima. Vamos escrever isso aqui então, ó. Troco, ele recebeu de troco R$19. Legal, isso o problema me deu também. Olha o tanto de informação que o problema me deu. Beleza, compreendemos o problema. Segundo passo do método de Polya, qual estratégia que nós vamos usar? Modelo de barras. Vamos desenhar isso? Como é que vai ficar isso, o modelo de barras? Terceira etapa, executar. De posse aqui agora dessa modelagem matemática, nós vamos executar. Então tá bom, vamos desenhar. Olha, são 3 camisetas de mesmo preço? Então eu vou colocar aqui, ó, essa barrinha vai representar para mim o preço de uma camiseta, tá? Então vai representar para mim o preço de uma camiseta. Legal, então tá bom. Que mais? São 3 camisetas. Opa, então se são 3 camisetas, eu não sei o preço, mas tudo bem, mas são 3. Então eu vou juntar aqui uma camiseta, 2 camisetas, 3 camisetas. Beleza, 3 camisetas representados aqui. Juntar mais um pouquinho aqui, juntar mais um pouquinho aqui. Beleza. Então as 3 camisetas estão representadas aqui. Legal. Bom, ele pagou a compra com a cédula de R$100 e recebeu R$19 de troco. Opa! Aqui, além de usar a modelagem de barras aqui, além de representar partes iguais de um todo, a gente vai fazer uma comparação também. Então, como ele recebeu troco, ou seja, se ele recebeu troco, eu tenho uma barrinha. Como ele recebeu troco, eu tenho uma barrinha aqui que vai ser maior do que a barrinha. Olha aqui, vai ser uma barrinha maior
do que a barrinha que representa as 3 camisetas. Vai ser uma barrinha maior do que a que tem as 3 camisetas, porque ele recebeu troco. E justamente essa parte aqui, ó, vamos fazer de outra cor aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse de verde aqui é exatamente o troco. Isso daqui é o troco. Então eu tenho, comparando, ó que interessante. Ele deu R$100. Então eu tenho uma barra que representa o todo, R$100. Ok? E eu tenho esse troco aqui, essa barrinha aqui, esse que é o troco de R$19. Pronto. Olha como é que fica fácil agora você pensar que conta que você tem que fazer. Poxa, então se eu dei R$100 e recebi 19 de troco, então eu tiro isso aqui. Pronto, tirei. Porque as 3 camisetas mais o troco equivale aos R$100, que foi o valor que ele pagou, tá? Que é o tanto que ele tinha para comprar as 3 camisetas, mais o troco. Então, se eu tiro essa barrinha aqui, tirei, sobra quanto? Então, eu sei, então, agora fica fácil de compreender, ó, tirei, ó. Então, vou tirar aqui, ó, do 100, vou tirar o troco. Então, primeira etapa, olha como é que fica fácil. Eu sei, então, que primeiro eu tenho que subtrair 19, R$100 menos 19. Tá? Então, R$100 aqui menos 19 vai me dar aqui 81. Tá? Então, eu sei agora que como eu tirei R$19 que corresponde ao troco, eu sei que essas 3 barrinhas aqui agora, essa barra aqui, tirada os R$19 de troco, ela equivale agora a não a R$100 mais, mas agora ela equivale, ó, menos 19, ela equivale agora a 81. Legal, legal. Então vamos pagar aqui, ó. Agora eu tenho que equivale a 81. Ou seja, as 3 barrinhas equivalem a 81. Legal. Então, uma barrinha só equivale a quanto? Agora ficou fácil. 81 dividido por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Tá? Então, uma camiseta custa R$27. 2 camisetas, 3 camisetas equivalem a R$81. Pronto. O preço de cada camiseta é R$27. Quarta etapa do método de Polya. Não se esqueçam de aplicar o método de Polya. A quarta etapa do método de Polya é testar. Vamos testar? Então, se o preço de uma camiseta é R$27, 27 ele comprou 3. 27 vezes 3 dá 81. 81 mais R$19 que ele recebeu de troco é igual a R$100, que foi a nota que ele deu para pagar as 3 camisetas. Fechou, certinho, perfeito, tá? Tudo bem, galerinha? É isso, aqui é um exemplo, tá? Para vocês verem como que eu quero que vocês calculem, tá? Utilizando o modelo de barras, tá? Então, simplesmente é representar desenhando, e eu quero que vocês percebam nessas atividades o quanto que desenhar é mais fácil. Então, 2 coisas que vocês vão usar: método de Polya e modelo de barra nesses exercícios de hoje. Tudo bem?
Vamos aqui para mais um exercício. Joana tem algumas camas e sofás. Todos eles são iguais em comprimento. O comprimento total é de 14 metros. Cada cama tem 2 metros de comprimento. Joana tem uma cama a menos que sofás. Qual é o comprimento total dos sofás? Olha só. Dá até um nó na cabeça, não dá? Com tanta informação assim, dá um nó na cabeça. Calma, calma. Vamos compreender o problema. Primeira etapa aí, vamos compreender o problema. O que o problema não me deu? Qual é o comprimento total dos sofás? É o que ele quer saber. O comprimento total dos sofás. Ou seja, vamos colocar assim, ó, tamanho dos sofás. Ok. O conjunto dos sofás, tá? Não sei quantos sofás, não sei quantas camas, mas juntando todos os sofás, qual é o comprimento total dos sofás? Então, isso o problema não me deu. Então, logicamente, vamos ver aqui. Joana, o que o problema me deu para resolver esse problema? Esse exercício, né? Joana tem algumas camas e sofás. Então, nós não estamos falando só de sofá. Todos eles são iguais em comprimento. Ou seja, o tamanho do sofá é igual ao tamanho da cama, tá? E os sofás e as camas têm os mesmos comprimentos entre si. Então, todos eles são iguais em comprimento. O comprimento total de sofás e camas é de 14 metros. Legal. Então, ó, aqui eu estou falando de tamanho. O tamanho do sofá e da cama é igual. E o comprimento total, então o tamanho total de sofás e camas é de 14 metros. Então o problema está me dando essas informações. Beleza. Cada cama tem 2 metros de comprimento. Poxa, aqui é uma big pista. Mata todo o problema. Cada cama, tá, tem o tamanho de 2 metros de comprimento. Ô, professor, mas já saquei o negócio aí. Calma, calma. Beleza. Nós vamos representar esse exercício com modelagem matemática, com modelo de barras, tá? Então, o problema deu essa informação. Cada cama tem 2 metros de comprimento e casa com essa informação aqui, ó. Se cada cama tem 2 metros de comprimento, cada sofá também tem 2 metros de comprimento. Beleza. Joana tem uma cama a menos. Joana tem uma cama a menos que sofás. Ou Joana tem um sofá a mais que cama. Então aqui nós temos um problema. O problema não deu, tá? O problema não deu a quantidade. O problema não deu a quantidade de camas e sofás. O problema não deu. O problema não deu a quantidade de camas e sofás. Mas o problema deu uma pista muito interessante. Falou que Joana tem uma cama a menos que sofá. Se ela tem 10 sofás, ela tem 9 camas. Se ela tem 20 sofás, ela tem 19 camas. Ok, mas todas essas informações elas têm que casar, tá? Então, Joana tem uma cama a menos que sofás. Então, guarda essa informação aqui, que o problema me deu isso aqui também. Eu vou destacar que isso aqui, ó, é bastante importante. Vou destacar assim, ó. Ok, beleza. Compreendemos o problema. Galerinha, quando a gente estiver estudando sistema de equações, a compreensão do problema é extremamente importante.
sem compreender o problema. Não fica difícil montar o sistema, tá? Aqui nós vamos usar, não vamos usar sistema. Qual estratégia que nós vamos usar? Modelo de barras. Beleza, nós vamos usar modelos de barras. Vamos executar? Vamos executar isso aqui. Vamos desenhar, vamos representar isso daqui. Olha, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui de azul, né? Vamos colocar a cama. Eu tenho uma cama aqui. Cama. Lembrando que a cama, ela mede 2 metros. Tá, beleza. Então vou colocar aqui, ó. 2 metros. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui é 2 metros. Isso aqui é uma cama. Tá, beleza. O tamanho total de sofás mais camas são 14 metros. Tá. Ok, então eu vou desenhar. Eu vou ter aqui uma barra que vai representar os 14 metros. Então, se essa barra aqui é 2 metros, legal. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar a cor aqui. Olha que legal, ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar de outra cor. Pronto. De vermelho. E aí eu vou colocar 2 metros. 4, 6, 8. Então, para dar os 14 metros, eu vou precisar de quantos? Quantas barrinhas dessa? Fala para mim aí. Vou precisar de 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Beleza. Porque falou que o comprimento total é de 14 metros. Está representado aqui, ó. 2 metros. 2 metros. 4, 6, 8, 10, 12, 14. O problema está nisso que eu falei. Eu não sei quantos sofás e não sei quantas camas. Esse que é o meu problema, tá? Mas eu sei que a quantidade de sofás é uma a mais que de cama, tá? Então, olha o meu pensamento. Se a quantidade, eu tenho uma diferença de uma cama, né? Joana tem uma cama a menos que a quantidade de sofás. Então, olha a minha estratégia, olha o que eu vou fazer. Pensa comigo. Se eu colocar mais uma barra aqui, professor, eu vou colocar mais uma. Vou colocar mais uma. Agora eu tenho aqui, presta atenção, 2 metros. E agora eu tenho um todo que representa 16 metros. Por que você colocou uma cama? Olha, para vocês entenderem. Para a quantidade de camas e sofás serem iguais. Para a quantidade de camas iguais. Para a quantidade de camas e sofás serem iguais. Tá? Então, eu acrescentei 2 metros para essa diferença que é só de uma cama para sofá. Então, beleza. Agora eu tenho quantidades iguais de camas e sofás. Que ao invés de dar os 14 metros, como eu coloquei mais uma, vai dar os 16 metros. Então, eu vou ter a mesma quantidade de camas e sofás. Porque eu acrescentei mais uma. Entenderam isso? Então, olha, vamos fazer outra barrinha igual aqui.
Vamos colocar outra cor aqui, ó. Vamos colocar um amarelo. Beleza. Que vai representar para mim os 2 metros do sofá. Então, um sofá tem o mesmo tamanho, porque o problema me falou aqui, tá? Vamos agrupar isso daqui para ficar bonitinho. Vamos agrupar isso daqui para ficar bonitinho. Beleza. Como eu tenho a mesma quantidade de sofás e camas, para dar os 16 metros, pega 16. Então eu vou pegar 16, vou dividir por quanto? Por 2? O que vocês acham? Vamos ver, ó. Vou colocar aqui, ó, uma cama. Vamos ver? 2 camas. 3 camas. 4 camas. Vou dividir por 4. Ó. E aí, agora eu vou pôr o sofá. Um sofá. 2 sofás. Isso acontece na região sul do inverno. 3 sofás. 4 sofás. Porque agora, como eu acrescentei mais uma, que ficou com 16, agora eu tenho a mesma quantidade de camas e sofás, tá? Porque eu tinha uma cama a menos, agora eu coloquei uma cama a mais para ter a mesma quantidade. Beleza. Que dá os 16 metros. Então agora eu tenho 4 camas e 4 sofás. A mesma quantidade. Opa, fechou. Agora eu mato o problema. Presta atenção. Como eu tenho uma cama a menos que a quantidade de sofás, então eu tiro uma cama. Tirei uma cama. Então eu tenho 3 camas e 4 sofás. Que é o que o problema está me falando. Eu tenho uma cama a menos que a quantidade de sofás. Tá? E aí você vai reparar, ó. Cama. Cama. 3 camas. Com 4 sofás. 3 camas com 4 sofás. Me dá exatamente 14 metros. Tá? Respondendo a pergunta, qual o tamanho total dos sofás? Então eu tenho aqui 4 sofás. 4 sofás. Se um sofá só mede 2 metros, então os 4 sofás vão medir 8 metros. Então, ó, vou escrever aqui, ó. O comprimento total dos sofás é 8 metros, tá? Quarta etapa do método de Polya. Vamos testar, tá? Isso tem que encaixar certinho com o problema. Todas as informações que o problema deu tem que encaixar. Então, presta atenção. Eu tenho uma quantidade, eu tenho uma cama a menos do que a quantidade de sofás? Confere. 3 camas, 4 sofás. Tamanho total de sofás e camas dá 14 metros? Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 2, 14 metros. Perfeito. Então, deu certo. A resposta é, de fato, 8 metros. Ok, galerinha? Coloquei mais esse problema para vocês entenderem como que a gente pode aplicar o modelo de barras. Tá? Aqui nós não usamos apenas o modelo de barras, parte todo. Nós usamos modelo de barras de comparação, de adição também. Tá? Então, toda essa ideia de modelo de barras pode ser aplicado nos exercícios como heurística de pensamento, tá? Então, muito interessante, vocês podem aplicar e apliquem nesses exercícios aqui, ok? Acesse o link e façam os exercícios para praticar
modelo de barras. Valeu, galerinha. Por hoje é só. Até mais e fiquem com Deus.